que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 17, no versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom mesmo é viver em São José. Senhor, paz. Bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, eles caíram de bruços, tomados de grande temor, e aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. E então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Pula para o versículo 14. E quando desceram do monte e chegaram junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Aleluia. Abacuque 3,17, só a parte A diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Primeiro texto que nós lemos, já foi pregado e mencionado muitas vezes aqui. Os discípulos de Jesus, eles vivem uma das experiências mais extraordinárias. Monte da Transfiguração. Pense num culto, numa vigília de poder. Quando eles sobem no monte, eles veem um grande clarão. Depois o rosto de Elias aparece no lugar de Jesus. Depois Moisés. Quando Pedro vê aquilo, ele fala: eu não quero ir embora desse culto não. Tanto que ele propõe a Jesus, ele fala: eu vou construir umas tendas, e aí a gente habita aqui, a gente mora aqui. Para que eu quero descer do topo desse monte, se aqui está tão gostoso, que o poder aqui está tão maravilhoso, a unção daqui é extraordinária. Lá embaixo o povo quer matar a gente, quer perseguir a gente. Lá embaixo tem que multiplicar pão em peixe, tem que andar sobre as águas, tem que abrir o mar. Lá embaixo a gente tem que enfrentar tempestade, gente que não gosta de nós. Então vamos morar aqui em cima, porque aqui está muito gostoso, está muito bom essa unção. Aí a proposta de Jesus já é a contrária. Ele fala: não, vamos descer, porque a vida não é feita de topo de monte, a vida é feita de baixo de monte. O que eu quero ministrar aqui para colocar no seu coração, no fim dessa trilogia falando sobre unção, é: igreja, está na hora de descer do topo do monte. Topo do monte é a igreja. Então o que eu estou propondo para essa igreja? Igreja, está na hora de sair da igreja. Eu não estou diminuindo o valor, o peso, a significância, a relevância desse ambiente que nós estamos aqui, mas unção não se limita a um espaço físico. Se o mundo espiritual quer impactar o mundo físico, aquilo que nós recebemos no topo do monte precisa ser transferido para baixo do monte. Ou seja, se a gente vive algo extraordinário lá em cima, e se a unção lá é pura e gostosa, coloca essa unção no teu bolso, na mochila, coloca essa unção em alguns baldes e desce do topo do monte e vai para baixo do monte. Porque quando os discípulos descem no monte, tem um pai que fala: o meu filho está endemoniado, mas os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. De que adianta receber unção no topo do monte,
se a gente não tem poder e autoridade para expulsar demônio embaixo do monte? De que adianta a gente viver uma glória dentro dessa igreja e quando dá o amém, a gente não tem poder nenhum para transformar essa cidade? De que vale a gente encher o teatrão louvando a Deus e nada acontece na zona leste, na zona sul, na zona central, em São José dos Campos? Está na hora da igreja sair da igreja e começar a levar para fora da igreja a unção que ela recebe dentro da igreja. Tem alguém entendendo? José transformou um império inteiro e ele não trabalhou dentro da igreja. Daniel influenciou toda uma nação sem precisar trabalhar dentro de uma igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego nunca entraram e ficaram pregando dentro de uma igreja, porque eu entendo que a unção não é derramada sobre um local geográfico, a unção é derramada sobre cabeças de indivíduo. Então, se a unção de Deus está derramada sobre a cabeça e está capacitando e autorizando um indivíduo, onde esse indivíduo vai, ele pode desenvolver a unção. Então, onde eu piso, a unção de Deus está lá. Onde eu vou, a unção de Deus está lá. Se eu entro no carro, a unção de Deus está no carro. Se eu entro no avião, a unção de Deus está naquele avião. Eu preciso levar o óleo onde eu for. Eu não vou deixar meu balde de óleo na igreja quando o culto acaba, porque muita gente faz isso. Acabou o culto, glória a Deus, aleluia, eu recebi. Mas aquilo que você recebeu, você bota num pote, deixa na cadeira que você sentou na igreja e sai vazio. Está na hora da gente descer do topo do monte, mas trazer o óleo do topo do monte para baixo do monte e começar a expulsar os demônios que aparecem na nossa frente e começar a influenciar as coisas que estão diante de nós. O azeite, a unção, não é para a gente ir para a igreja. Unção é para a gente ser igreja fora da igreja. Tem alguém entendendo isso? Quando você sai daqui, a unção dessa igreja vai contigo. O poder que aconteceu aqui vai contigo. A cura que acontece aqui vai contigo. A prosperidade que acontece aqui vai contigo. E todo mundo que tem contato com você também é cheio desse óleo, é cheio dessa unção. Alguém pode dizer: eu estou oleoso hoje, pastor. As mulheres não falaram não, né? Não, pastor, não quero não, passei uma base. Eu estou oleoso, irmão. Chega perto de mim, tu vai receber óleo. Por quê? Porque eu não sou daquele que deixa o óleo no local onde eu recebi. Eu desço do topo do monte e a unção do Espírito Santo está comigo. Deixa eu dar uma curva aqui nessa mensagem. Quem é que gosta de salada? Fala a verdade, você está na igreja. Se eu chego aqui e tem um prato de salada e boto sal e eu tempero a salada, e tem um outro prato do meu lado e eu não jogo sal, se eu mostrar para você o prato de salada que tem sal e o outro que não tem sal, você consegue ver a diferença? Se eu salgo uma comida e outra não está salgada, você consegue ver a diferença de longe? Se eu mostrar para você. Jesus, ele propõe essa analogia, ele fala assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. E a gente pensa assim, então nós temos que influenciar a terra. Só que sal é invisível. Sal é invisível, mas é impactante. Então quem olha não sabe se foi transformado, precisa provar. Porque quando eu pego um caldo, quando eu pego uma comida, quando eu pego uma carne, eu corto, aí eu boto na boca, eu vou falar: tá diferente, tá salgada, tá temperada, tá gostosa. Mas eu não consigo, com os olhos, eu não consigo ver se algo foi salgado só vendo. Eu preciso experimentar. Sal é invisível, mas é impactante. Então o sal não está na aparência. Sal não é visual. Quando Jesus está falando aqui, que ele fala que a gente tem que ser diferente, ele não está falando que é diferente no jeito de se vestir, no jeito de andar e no jeito de falar. Embora isso faça parte como uma consequência. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com o que é visual. Mas a proposta de Jesus é, veja, não é necessariamente, prioritariamente, de começo, algo visual que alguém precisa ver. É o impacto que você tem quando você passa por aquela situação. Porque sal eu não vejo, mas eu sinto. O impacto é invisível. Quando a igreja entra na comunidade, a comunidade muda? Quando a igreja entra na política, a política muda? Quando a igreja entra na prisão, a prisão muda?
Quando a igreja entra num local de recuperação, esse local muda? Porque não adianta a gente pegar um monte de irmãs com pandeiro, com coque, com saião. E eu não estou falando nada contra. Eu não sou contra usos e costumes, pelo contrário. Eu acho que nós temos que vir para a igreja com ordem e decência, como foi hoje instruído na nossa escola bíblica dominical. Mas o que eu quero falar para você, não adianta a gente estar cheio de gente da igreja que está condenando o outro pelo jeito de se vestir, mas nós não conseguimos impactar e mudar as pessoas que estão lá. Se a gente vai para um local e a gente quer catequizar, se veste desse jeito, se arruma desse jeito, dá glória a Deus, mas a vida da pessoa não foi transformada de dentro para fora, não é sal, é açúcar. A gente está açucarando uma cultura, ao invés de transformar e salinizar e temperar e conservar. Sal não é só para mudar o gosto de algo, mas é para conservar algo. Você já comeu um bacalhau, já comeu um peixe seco, já comeu alguma coisa? Botam no sal, porque ele não apodrece quando ele está no sal. Já era para essa cultura, já era para esse país ter apodrecido. Mas o sal que o Senhor colocou nesse país e nessa cidade, mantém ele vivo, intacto. Ele só não apodreceu por causa do saleiro. Então nós só conseguimos impactar o mundo se o Senhor Jesus fizer conosco o que já está fazendo. Ele pega esse saleiro, ele chacoalha esse saleiro e ele começa a despejar esse saleiro em vários locais da nossa cidade. Está na hora da gente começar a ver algum impacto, alguma relevância, alguma consequência específica em nossa cidade. Em 82 anos da Assembleia de Deus, Deus já fez muito. Se ela está como está hoje, é porque esta igreja tem sido uma bandeira, um baluarte, tem sido alguém que tem regido os caminhos dessa cidade. Mas não vamos parar, está na nossa responsabilidade. Deus te chamou como sal. Eu vim hoje para dizer, você é sal, você é transformador. Onde Deus te coloca, tem que mudar o ambiente, gente. Onde você está inserido, o ambiente precisa ser mudado. O grande problema, e aí topo de monte, baixo de monte, é que nós temos às vezes na igreja uma obsessão sobre o ativismo dentro da igreja e esquecemos o exercício fora da igreja. Porque a gente entende, eu tenho um dom, eu tenho uma unção, tenho um talento, tenho algo que Deus derramou sobre a minha vida, e a gente acha que os dons, talentos, a unção, ela é concedida pelo Espírito Santo para que seja exercida somente no ambiente da igreja. Então tem gente que só dá glória a Deus aqui, que só lê a Bíblia aqui, que só profetiza aqui, que só canta aqui, que só toca aqui, que só dá a paz do Senhor e evangeliza aqui. Está na hora da gente sair daqui e começar a exercitar lá fora o que Deus nos ensinou aqui dentro. Ah, pastor, mas eu tenho um dom de profecia. Dá para profetizar lá fora, assim como você profetiza aqui dentro. Só que não precisa ser da mesma forma. É por isso que Deus te trouxe aqui, Ele vai te instruindo algumas coisas, não apenas sobre o que Ele derrama sobre a tua vida, mas como você deve usar isso. Eu estou trazendo um pouco da escola bíblica dominical para você hoje que veio aqui, porque o apóstolo Paulo vai falar para a gente, tudo que vocês forem fazer, façam com ordem e decência. Ele não diz o que eu tenho que fazer, mas ele diz como eu tenho que fazer. Então se você tem um dom, um talento, se Deus te deu uma unção, está na hora de você exercitar não só na igreja, mas fora da igreja também. Porque muita gente tem um dom gigantesco, só que está preso dentro deles, porque ele acha que a expressão, por exemplo, da profecia, é uma expressão que não se adequa no mundo lá fora. Porque ele está acostumado a entrar nessa igreja aqui, e ele fala assim, eis que eu te digo. Não é assim que geralmente profecias acontecem no nosso cotidiano de Assembleia de Deus? Deus tem uma palavra para você, Deus manda te dizer. E é natural, quando eu ouço alguém no ambiente do culto, alguém fala, Deus manda te dizer, eu falo, aí ó, dom de profecia. O Senhor já está falando pela boca daquela pessoa. Quando alguém fala, eis que eu te digo, eu falo, tá vendo, dom de profecia. Deus está começando a falar pela boca daquela pessoa. Só que muita gente não carrega para o trabalho o azeite, o balde de óleo, a unção, porque ele entende que o dom de profecia só consegue ser exercido dentro do contexto de uma igreja.
igreja, só funciona na igreja, porque aqui na igreja é fácil falar, eis que eu te digo, que todo mundo entende o nosso linguajar e o nosso jeito. Aí você vai lá no trabalho, no meio da rua, no posto de gasolina, enche o tanque, ei, eis que eu te digo, você fala, não vou passar essa vergonha não, pastor. Por quê? Porque esse jeito é um jeito de dentro da igreja. Você sabia que você pode profetizar para o frentista do posto, assim como você profetiza aqui na igreja? Só que você tem que entender como você faz isso. A profecia nem sempre é expressada através de declarações proféticas. A gente engessou a forma que Deus executa os dons na vida das pessoas. Porque a gente cresce dentro da igreja e a naturalidade a gente vê pessoas mais velhas que têm o costume de profetizar de um jeito. Então quando Deus nos dá o dom da profecia, a gente acha que a forma de profetizar é da mesma maneira. Só que não é assim. Às vezes Deus levanta profetas para profetizar de maneiras diferentes, de acordo com o ambiente. Profeta Natã chega no palácio do rei Davi. Ele vem profetizar e trazer uma mensagem de exortação e de conselho e de conserto para Davi. Aí quando ele chega, ele diz assim, hey! Ele rodopia 3 vezes e fala, eis que eu te digo. É isso que ele faz? Não. Ele chega devagarzinho e fala assim, hey Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um cara muito rico, que tinha bois, tinha muito cabrito. Naquela mesma cidade tinha um pobre que só tinha um, e ele amava. Ele penteava, ele dava comida, bebia do copo dele, ele cuidava muito bem. Aí chegou um amigo na casa desse rico e ele quis fazer um churrasco para ele. Então ao invés dele pegar um dos seus animais, ele foi no pobre que só tinha um, pegou o animal dele, matou o animal e serviu. Quando Davi ouviu aquilo, ele falou assim, esse cara é um crápula, esse cara precisa morrer. Quem é esse cara? Aí Natã fala, é você, rei. Sem precisar, eis que eu te digo. Sem precisar, eis que o Senhor está falando contigo. Meu irmão, que o Espírito que te deu esse dom também te eduque, te ensine a melhor forma de você exercer esse dom fora do ambiente da igreja. Porque os dons de Deus não são para serem exercidos apenas no contexto da nossa igreja. Pode ser exercido aqui sim, e você precisa fazer isso, mas você também precisa entender como ele se aplica, como ele se adequa no local onde você está. Na igreja é eis que eu te digo, mas se você está numa audiência judicial, talvez possa ser através de uma pergunta. Se você vê um advogado numa audiência falando, eita, vossa excelência, eis que eu te digo, o réu aqui é pedra de tropeço. Eu estou vendo um homem de branco com cordel na mão, entrando no meio desse fórum, e ele está indo. Se falar isso, ela fala assim, interdita esse advogado. Nós precisamos aprender a usar os dons com ordem e com decência, com inteligência e com sabedoria, sabendo discernir qual é a forma dele se aplicar em qualquer ambiente. Todos os dons dados pelo Espírito Santo, derramados por Deus, podem ser exercidos no contexto da igreja e fora do contexto da igreja. Vou dar um exemplo para você, que você até está fazendo parte disso aqui. Hoje nós vamos ter o chá revelação aqui. Revelação, né? Eu falei no primeiro culto, que vontade, gente, de pegar uma caneta e fazer um furinho aqui, só para ver a cor desse negócio. Hoje nós estamos conhecendo se Deus nos concedeu um menino ou uma menina. Mas essa história aqui começou há 6 meses atrás, quando a Nayane recebeu um áudio de WhatsApp de um profeta. Eu acredito em profetas e em profecia. Tem alguém que está comigo? Eu acredito que Deus ainda fala através dos seus profetas. Mandou um áudio de WhatsApp. Quantos minutos, amor? 12, 13? 30 minutos. É um podcast, então, não é um WhatsApp. Não é um áudio. 30 minutos. 200 e poucos dias antes, né? Ele falou, daqui 200 e poucos dias. Isso. Mas ele falou várias coisas para a Nayane. Aí ele falou assim, ó, Pastor André, pastora Nayane, no áudio, no podcast, ele mandou assim, pega a carteira de motorista do pastor André
e pega os últimos 8 números ao contrário. Esses 8 números darão uma data, e nessa data, Deus vai trazer algo para a vida de vocês que vai mudar a vida de vocês, nesse período. Quando caiu o período da data? Dia das Mães. Era 11h45 da noite, já ia virar para o outro dia, então ia sair do escopo da data que ele falou. 11h45 da noite, a Nayane faz um teste de gravidez e descobre que ela está grávida do 4º filho. No áudio, se eu mostrar para você, não tem: eis que eu te digo, pastora, eu estou andando na brasa, e eu estou vendo fogo, e eu estou vendo um monte. Ele fala: não, pastora, pega lá ao contrário, e lê ao contrário. É um áudio dele falando normal, sabe por quê? Porque dá para profetizar no WhatsApp também. Porque os dons que Deus colocou na tua vida podem se aplicar a qualquer situação da sua vida. Então saia daqui entendendo que a unção e o dom te acompanha. E se te acompanha, eles precisam ser exercidos onde você estiver. Porque nós não temos dons e unção para ir para a igreja, mas é para ser igreja fora dela. Aleluia. Desce do topo do monte hoje, mas traz o óleo que você recebeu no topo do monte. Domingo, terças, quintas, sextas, sábados, 4, todo dia, desce do topo do monte. Sai desse culto, mas não deixa no culto que você recebeu nele. Traz para a sua vida, aplica para o seu dia a dia. Quando nós falamos aqui, está na hora de você mandar um zap para alguém de uma palavra profética. Glória a Deus, aleluia. Você faz isso? Aplica na sua vida aquilo que sai aqui. Deus está derramando o azeite, o óleo, a unção dele, do Espírito sobre você. Mas está na hora da gente descer do topo do monte e começar a expulsar demônio embaixo do monte. Ah, pastor, não quero não. Por quê? Porque eu odeio o meu trabalho, não quero derramar a minha unção lá não. E eu converso com muitas pessoas, e eu aconselho muitas pessoas acerca disso. De pessoas que falam assim: pastor, eu estou há tempos pedindo uma transferência, eu quero mudar de setor porque eu não gosto do ambiente do meu trabalho, mas parece que Deus fechou e trancou todas as portas. Antes tinham oportunidades, eu não queria. Agora que eu quero, não tem mais oportunidades. Se o seu trabalho não é a sua missão, talvez o local do seu trabalho é o seu campo missionário. Se você não entende por que você está lá, talvez você ainda não entendeu por que Deus te colocou. Você não está ali por causa do trabalho. Você está ali por causa das pessoas que vão para o mesmo local do trabalho que você vai. Está na hora de a gente entender isso. Não, mas a minha missão não é trabalhar com isso, ok. Mas quem são as pessoas que passam por você enquanto você está exercendo o trabalho que você acha que não é? Porque o teu campo missionário não é local geográfico, são pessoas. E quem sabe é nesse local que Deus está colocando pessoas, e Ele ainda não abriu uma oportunidade para você ser movido de setor, porque aquelas pessoas estão precisando receber o óleo que Ele colocou na tua vida. E Ele só vai abrir uma porta de promoção, de melhoria, de transferência, o dia que você colocar para fora aquilo que Ele derramou dentro de você. Então começa a entender alguma coisa diferente. O Espírito Santo está ensinando para a gente aqui. Campo missionário são pessoas. Não gosta do trabalho? Não. E as pessoas que estão no trabalho, elas precisam da unção que você tem. Elas precisam da mensagem do Evangelho que Deus te deu. Elas precisam de uma intervenção, de uma oração, de uma pregação sua, entendendo que cada um de nós tem uma unção. Lembra quando eu preguei sobre... Eu preciso entender os parâmetros da unção que Deus colocou na minha vida para trabalhar de forma mais efetiva, de forma mais clara. E eu dou glória a Deus por isso. Glória a Deus que nem todo mundo é pastor. Imagina um mundo inteiro de pastores. Sabe por quê? Porque a minha mensagem e a pregação está chegando na casa, no celular, na rádio, na televisão. Então eu preciso de alguém na câmera, preciso de alguém no som, alguém na luz. Não só isso, Deus teve que ungir, levantar da inteligência para alguém, abrir uma empresa de câmera, uma empresa de luz, de microfone, de fibra ótica, de internet, de celular, para que a minha mensagem chegue lá. Então, a completude do Evangelho, a única maneira que eu consigo transmitir a mensagem do Evangelho é porque Deus está unindo um monte de unção diferente de pessoas para compor num conglomerado onde eu falo daqui, você ouve dali, você recebe salvação, você recebe cura, mas muitas pessoas estão passando por esse processo. Quem gosta de pão aqui? Agora todo mundo vai levantar. Salada ninguém levantou. Pão vocês gostam, né? Para você comer pão, tem que ter um fazendeiro que planta trigo. Tem que ter um fazendeiro que tem leite para vaca para fazer o pão.
tem que ter uma empresa de logística e transporte, tem que ter um padeiro que faz a mistura, tem que ter uma empresa que faz os equipamentos da panificadora, tem que ter um vendedor que vende toda essa cadeia quando chega o produto final. Glória a Deus que o padeiro não é pregador, porque se ele fosse pregador, eu morreria de fome. Alguém está entendendo isso? Cada um de nós tem uma unção para algo específico e diferente. Unção não é só para quem está no púlpito e na igreja, não é só para pastor, não é só para ambientes religiosos. A unção de Deus é para exercer onde Deus te colocou. Onde você está trabalhando, no setor, na empresa, na cidade, na família, na casa onde você está, pessoas precisam receber aquilo que Deus colocou na sua vida. Então, o propósito do ministério da igreja, dentro da igreja, é preparar e capacitar vocês para o ministério que vocês têm lá fora. O propósito nosso aqui, meu, dos pastores, é que aqui dentro você receba capacitação através desse ministério para você desempenhar o ministério que você tem lá fora, porque cada um de vocês tem um propósito, um objetivo lá fora de Deus, e é aqui que vocês são equipados, aqui que vocês recebem a unção, aqui que o óleo derrama, mas ele não pode ficar aqui, ele precisa ir lá para fora. Dons ministeriais conseguem ser exercidos em todos os ambientes possíveis. Deus dá dom ministerial para todo mundo. Pode até estar adormecido, pode até estar subdesenvolvido, mas tem muita gente que eu olho em reunião de negócios, principalmente nesse ambiente que eu estou envolvido também, empresarial, de startup, que eu olho para alguém e falo, esse cara é um apóstolo da tecnologia. Porque ele sabe colocar visão, ele consegue desafiar, ele pensa no impossível, ele não tem medo de tomar riscos. Sabe o que é isso? Dom ministerial apostólico aplicado a negócios. Porque quando um cara tem algo que Deus colocou dentro da vida dele, ele consegue fazer tanto dentro da igreja como fora da igreja. Para de pensar que o que você faz dentro da igreja não pode ser feito lá fora da igreja. O que Deus te deu? Deus te deu algum dom? Deus te deu alguma unção? Faça aqui. Mas é um mundo que está precisando daquilo que Deus colocou na sua vida. Não adianta a gente viver isolado, bitolado no topo do monte, quando tem gente endemoniada embaixo do monte. Ai, Jesus, eu acho que vocês estão cansados, né? Foi muito glória a Deus, aleluia, ontem com aquela pregação. Quem está entendendo essa mensagem, me ajuda a pregar isso. Porque não adianta eu falar tudo o que eu falei e quando chega aqui não acontece. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Mais uma vez vou citar essa história para vocês. Depois de ensinar, lavar, exemplificar, ele fala: agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não adianta você ouvir e não fazer nada. A bênção não vem ao ouvir essa mensagem. É quando você ouve essa mensagem e coloca ela em prática na sua vida. Quer a bênção de Deus? Sai daqui, mas leva esse óleo junto contigo. Mas usa esse óleo lá onde você está. Estou vendo um monte de gente já com andorinha jogando nos lugares assim, azeite. Usa isso, aplica isso, escreve. Porque eu sei que o Espírito Santo está ministrando no coração de pessoas coisas específicas. Escreva para não esquecer e coloque em prática, porque é com a prática que vem a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu, como pastor dessa igreja, não sinto, como pessoa, não sinto que eu sou um transformador desse mundo. Deus, já estou chegando aos 40, não sei o que mais Deus tem tão grande assim, mas eu entendo. Fiz a minha parte, deixei a minha contribuição, mas eu não sei se Deus vai me usar de maneira tão grande e extraordinária para transformar o curso do monte, o curso do mundo. Mas o ministério que Deus me colocou não é para transformar o mundo, mas é para capacitar pessoas para que elas transformem. Estou falando de vocês. Vocês não têm ideia qual é a oração que eu faço para Deus. Você não tem ideia qual é o pedido que eu faço para Deus. Eu falei: Senhor, se eu não conseguir alcançar algumas coisas, pelo menos coloca na minha mão uma unção, para que eu derrame na cabeça de alguém, para que essa pessoa seja muito maior do que eu. Você lembra quando eu preguei sobre o profeta Samuel? Ele tinha sobre a cabeça dele uma unção de profeta, mas a unção que ele carregava na mão tornava alguém um rei. Então ele tinha uma unção, mas o que ele carregava levantava alguém para um patamar muito maior. Aí tem quem diga assim: mas pastor, a tua unção é muito grande. Aí eu vou responder assim: é porque você não viu a unção que Deus colocou na minha mão para derramar na sua cabeça.
Essa é minha oração, meus irmãos. Se você colocar em prática essa unção, essa palavra que vem de Deus, não é André, é Deus falando aqui com você hoje. Isso aqui também é profético, porque eu estou profetizando a palavra e pregando a palavra. Coloque isso em prática. Deus vai levantar pessoas para transformarem o mundo aqui nessa igreja. Não é o bairro não, não é a cidade não. O mundo tem alguém que recebe isso. Aleluia. E a minha oração é essa. A minha oração todo dia para o Senhor, fala: Senhor, exalta, eleva, transforme, me usa para impactar alguém, porque o meu sonho é que o piso do teu chamado seja o topo da minha unção. A minha oração tem sido essa ultimamente, pastores. Senhor, que aquilo que tu derramou sobre a minha cabeça, que o local e o patamar onde tu me posicionou, seja o chão, seja a plataforma das pessoas a qual eu estou servindo e ministrando, porque o dom pastoral é o dom do serviço. Eu estou servindo vocês, e a minha oração é: a partir de onde eu cheguei, pessoas vão começar a pisar. Vocês vão muito além, os seus filhos vão muito além, essa igreja vai muito além. Daqui Deus vai tirar pessoas grandes para o meio político, para o meio administrativo, para o meio dos negócios, para o meio social. Deus vai usar pessoas dessa igreja para transformar ambientes sociais de problemas raciais, de problemas, de lutas que levam anos e não são resolvidas. Com uma pessoa Deus pode resolver. Um ungido do Senhor que obedece essa unção, Deus vai te usar. Eu não sei quem é, mas tem gente que fala: Senhor, me levanta, Senhor, para as questões raciais. Me levanta, Senhor, que o topo da minha unção seja o piso do teu chamado. Que você comece e você alce voos grandes. Eu quero te ver na televisão, eu quero ver você escrevendo livro, eu quero você indo para a ONU e você aplicando, não o que você aprendeu com ideologia, mas aquilo que a unção do Senhor te capacitou para falar. Aleluia, isso aqui está muito profético. Prepara, Senhor, nos prepara e prepara esta igreja. Aleluia. Só que você tem que entender um dos mecanismos de como Deus extrai essa unção da tua vida e coloca essa unção na tua vida. Porque muita gente aceita Jesus, vem para essa igreja, e é uma igreja dinâmica, que a gente não para. Aqui a gente avança e avança pela fé, e avança mesmo. Que nós vivemos nos últimos 3 anos, meu Deus do céu. Nesse ano que a gente tem vivido, nós não estamos avançando passo a passo, é salto a salto. Lembra Neil Armstrong? Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. A gente está na segunda parte da frase. É um grande salto que Deus está fazendo a gente viver nessa igreja. Só que muita gente vem se aconselhar e fala: pastor, eu estou vivendo os dias mais complicados da minha vida. Desde que eu entrei na igreja, desde que eu aceitei Jesus, pastor, eu nunca vi tanta guerra, eu nunca vi tanto ataque, eu nunca sofri tanta pressão como eu passei a viver depois que eu aceitei Jesus ou entrei para a igreja. Então tem muita gente que sofre pressão e foge dos caminhos do Senhor, sem entender que esta pressão está servindo como um propósito de Deus na tua vida. Quando a pressão chegar, não foge dela, abraça essa pressão, porque é debaixo da pressão que a gente descobre a unção que você tem. Jesus, ele está no Getsemane. Getsemane é lugar de prensar azeitona, é o significado. É uma parte do Monte das Oliveiras. Catavam as azeitonas no Monte das Oliveiras e levavam para o local onde tinham equipamentos e ferramentas para você extrair o azeite que existia nessa azeitona. Getsemane, lugar de pressão, lugar de aperto, lugar de pressionar para tirar o azeite. Jesus está naquele local antes da sua crucificação, e o texto deixa bem claro: está suando sangue. Fale com psicólogos e psiquiatras. Ele vai falar assim: Mickey, qual é o ápice da tensão, do estresse humano? Eles vão falar assim: ó, quando você começar a ver sangue saindo por onde era para sair suor, é porque a pessoa está um pouco pressionada, é porque a pessoa está um pouco estressada, é porque a pessoa está sendo muito pressionada. Por que Deus permite Jesus, antes de sofrer no Calvário, ser pressionado no Getsemane? Por que no local de
prensar a azeitona, Jesus também é pressionado. Aí você vai ter que entender um pouco sobre como cultiva as azeitonas. E aqui eu já estou chegando no final. E através disso que Jesus passou, eu aprendo um pouco mais sobre unção. E eu aprendo um pouco mais sobre o que diz em Abacuque 3,17 que nós lemos. E muita gente canta: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Qual é o produto da oliveira? Azeitona. O que tem a ver? Como é que uma azeitona mente para alguém, pastor? Um agricultor que tem um olival, ele olha para uma oliveira e ele fala assim: tá bonito, tá vistoso, tem muitos frutos, eu vou tirar uma grana com isso aqui, porque vendo o tamanho da árvore, quantos frutos a árvore tem, ele já faz uma estimativa. Bem, pela minha experiência, isso aqui vai dar uns X litros de azeite, isso vai me trazer um faturamento de X reais. Então, quando alguém está plantando uma azeitona, tem um olival, o interesse dele não é vender a azeitona, é vender o azeite, porque um vidro de azeite é muito mais valioso do que um vidro de azeitona. O que tem dentro de você é muito mais valioso do que tem fora de você. Então ele está olhando, o que tem dentro dessa azeitona? Deve ter muito azeite, eu vou vender, eu vou ganhar uma grana. Só que não tem como eu aferir quanto azeite tem numa árvore só olhando o externo. Não tem como eu dizer quanto dinheiro tem imobilizado naquilo se eu não tirar, catar a azeitona, colocar numa prensa, apertar para sair o azeite, e aí eu vou ver quanto azeite tem. Então, para eu entender o valor de algo, eu preciso pressionar isso. Mas eu preciso catar primeiro. A Bíblia vai falando, é muito interessante, porque a palavra de Deus, em alguns momentos, até cita a forma como eles faziam a colheita dessas azeitonas. Eles colocavam lençóis embaixo das árvores, aí ia um camarada e ele chacoalhava, não sei se com a mão, com algum equipamento, ele chacoalhava aquela árvore para que balançasse e todos os frutos caíssem em cima de um lençol. Por que, pastor, tem que cair no lençol? Porque se cair diretamente no chão, ela racha, e nessa rachadura contamina e compromete a qualidade do azeite. É por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 28, o povo de Israel está desobedecendo, aí Deus vai puni-los. Olha o que Deus fala para o povo: haverá um tempo que vocês terão oliveiras, haverá um tempo que vocês terão azeitonas, mas não terá azeite, porque eu vou derrubar o fruto. Antes de vocês prepararem, antes de vocês colocarem o lençol, eu vou chacoalhar, eu vou derrubar, e será comprometida a colheita de vocês. Por que Deus derruba o azeite no chão, pastor? Porque azeite de fruto caído não é bom. Tem muito fruto caído achando que tem unção, mas perdeu unção há muito tempo. Azeite de fruto caído não é bom. Mas quando eles colhiam, caía ali, eles juntavam tudo e levavam para o Getsêmani, local de pressionar. Aí ele colocava lá, pegava uma grande pedra, empurrava essa pedra para que ela esmagasse os frutos, e tinha uma saidinha embaixo, onde todo o extrato, todo o azeite fluía depois dos frutos serem esmagados. Só que às vezes ele esmagava, e quando esmagava, não saía azeite, saía polpa. Aí ele falava assim: o fruto da oliveira mentiu. Porque quando eu olhei na árvore, eu pensava que estava cheio de azeite, mas quando eu pressionei, não tinha azeite, só tinha carne. O fruto mentiu, não tem azeite, só tem carne. Por que Deus permite Jesus? Por que Deus permite você estar passando por essa pressão? Tem alguém passando por alguma dificuldade? Tem alguém sendo pressionado? Tem alguém passando, pastor, eu estou passando por um vendaval, pelos piores dias da minha vida. E não é só numa área não, pastor, são em todas as áreas. Eu estou sendo apertado em todas as áreas da minha vida. Aí você se questiona: por que Deus permite eu passar por tudo isso? Para provar para você que o seu azeite é de verdade. Pode subir aqui o pessoal do louvor, pode subir o pessoal aqui. Preste atenção. Por que ele permite Jesus passar pelo que ele passou? Antes de Jesus e depois de Jesus,
Preste atenção aqui, o pessoal vai se mobilizar, eu preciso da sua atenção. Antes de Jesus e depois de Jesus, vieram muitos outros dizendo que eram Cristo. Qual a diferença desses outros Cristos, Henri Cristos, e outros profetas e profetisas que se dizem ser o Cristo, Jesus Cristo ungido? É que nenhum deles passou pela pressão que Jesus passou e deu o azeite que Jesus deu. Deus do céu olhava e falava assim: pode pressionar, pode apertar, pode bater, pode humilhar, pode perseguir. Quanto mais bate, mais azeite sai. Quanto mais pressiona, mais unção sai. Quanto mais fala mal, mais azeite vai sair. Pastor, por que Deus está permitindo eu ser pressionado na família, na saúde, na finança e no ministério? É porque se você aguentar a pressão, vai ter azeite no teu ministério, vai ter azeite na tua família, vai ter azeite, eu estou profetizando isso para alguém, na tua casa. Eu vim aqui para falar para você, para fechar essa trilogia, meu irmão, aguenta a pressão, porque quem aguenta a pressão tem óleo, quem aguenta a pressão tem unção, quem aguenta a pressão recebe e vê o azeite. Diga assim, bote a sua mão no seu coração e diga assim: eu sou ungido do Senhor. Agora de uma vez só, eu sou ungido do Senhor. Vai! De novo! Mais alto! Você é ungido do Senhor. Lembre-se disso. E para Deus provar, não é para os outros não, é para você que tem unção e azeite aí. Você vai ter que passar pela prensa, você vai ter que ser apertado. Não tem outra maneira. Quanto mais te apertam, eu quero profetizar, mais unção vai sair da tua vida. Quando acham que vão te matar, pelo contrário, vão criar em você uma unção, um azeite extraordinário. Quanto mais você passa por dificuldades, mais capacidade o Espírito Santo está derramando sobre a sua vida. Não desiste não. Vocês são ungidos do Senhor. Pastor Ribeiro e pastor Adema, vocês podem subir aqui para a gente iniciar o momento de Santa Ceia. Vocês são ungidos do Senhor. Não se esqueçam disso. Não desistam. Aqui não tem fruto mentiroso. Quero profetizar. Isso aqui é um olival que só tem oliveira verdadeira, azeitona cheio do azeite. Que você guarde essa palavra no seu coração e que essa unção e esse Espírito te guie em todos os seus passos. Você pode dar um glória a Deus?